O Hugo Souza deixou o Flamengo desacreditado, com fama de frangueiro e de goleiro que não daria certo no futebol. E olha que a gente tá falando de um garoto que chegou à seleção brasileira com apenas 19 anos de idade, que pra goleiro é algo muito fora da curva. Muito cedo ele teve chances no time titular do Flamengo e era apontado por muitos como alguém que seria um dos maiores goleiros da sua geração. Mas bastaram algumas falhas para que os mesmos que estavam aplaudindo ele passassem a criticá-lo e o tratarem como jogador de grande fiasco no futebol. Abatido, ridicularizado e com rótulo de péssimo goleiro, ele foi emprestado para um pequeno clube de Portugal e muitos não fazem ideia do que é que ele tá vivendo hoje. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe como é que anda o Hugo Souza, o Neneca, e como é que ele tá hoje? Fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso nesse vídeo. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, eu quero te pedir humildemente para você se inscrever aqui agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa aqui do canal Futflix e aqui diariamente a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias do futebol para você ficar ligado em tudo que tá acontecendo no mundo da bola. Ó, e se você quiser me encontrar nas outras plataformas, nas outras redes sociais, eu vou deixar o link aqui ó, na descrição desse vídeo. Clica e entra lá para você me acompanhar também nas outras redes sociais, beleza? Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. No jogo faz 9 meses mais ou menos sem atuar pelo Flamengo. A última partida que eu fiz foi no Sub-20. Só que a diferença dessa última partida para essa é que meu pai, na última, estava na arquibancada me assistindo. E hoje eu não tenho mais ele. Faz 6 meses que eu perdi o meu pai, que foi meu grande incentivador. Foi o cara que me deu tudo. Ele, minha mãe, minha irmã, minha família, que sempre estiveram comigo. E hoje foi o meu primeiro jogo, primeira vez que eu entrei em campo sem o meu pai. Ele não está aqui fisicamente, não pôde ver pela TV em casa, não pôde ter essa sensação. Mas eu creio que ele está lá em cima, está melhor que a gente. E eu sempre entrei em campo pensando neles, pensando na minha família, pensando em dar um futuro melhor para eles, pensando em crescer na vida por eles. E não vai ser diferente. Tenho minha mãe, tenho minha irmã. E eu preciso cuidar delas. Tenho meus 2 irmãos por parte de pai, que são mais velhos que eu. E essa vitória aqui não é só minha. Isso aqui não é só meu. Isso aqui é de tudo que tem em volta de mim. Um trabalho que a gente tem no staff do Flamengo absurdo, que todo mundo dá todo suporte pra gente jogar. E eu sou novo, sou da base, tenho 12 anos de clube e tenho uma oportunidade dessa, eu não poderia deixar passar. Tinha que ser dessa forma. Qual era o nome do teu pai? O nome do meu pai era Jorge. E isso aqui é pra ele, pra minha mãe, pra minha irmã, minha noiva, meus amigos, que sempre torceram por mim. E essa aqui é a resposta que eu dei pra eles. A resposta tem que vir sempre dentro de... Eu sei que muita gente acha que jogador de futebol não tem sentimentos, que tem a obrigação de sempre estar bem, independente dos seus problemas pessoais. Mas cara, imagine só isso. Você é um garoto que por mais que sua conta esteja recheada por um contrato excelente que você tem com um clube de futebol, por mais que você seja famoso por jogar em um gigante como o Flamengo, você olha pro lado e não sabe em quem confiar de verdade, em quem é que vai estar com você em qualquer momento. Porque aquele cara que era sua referência, que durante toda a sua vida teve lá te dando direção, apoiando e até falando as verdades que ninguém te fala, esse cara não tá mais lá pra te ajudar. E cara, não é algo simples, não é algo fácil e o Hugo sabe muito bem do que eu tô falando. O jogador teve uma ascensão meteórica na bola, só que de uma hora pra outra, tudo desandou. Hugo de Souza Nogueira, mais conhecido como Neneca, nasceu em Duque de Caxias em 31 de janeiro de 1999. O Hugo Souza começou sua carreira no futebol longe do Flamengo. Ele era goleiro de futsal no Vasco, passou pelo Fluminense, voltou ao Vasco e depois de perder o auxílio financeiro pros treinos, ele acabou indo pro rubro-negro e
e em pouco tempo trocou as quadras pelo campo de futebol. Foram 11 anos na base do Flamengo até que ele chegasse ao futebol profissional. E antes ele já tinha passado mais 5 anos em outros clubes do Rio de Janeiro, ou seja, era um cara rodado na bola. Um rapaz de 21 anos que havia dedicado 15 ao mundo da bola. Parece até loucura se a gente for pensar. O preço que o futebol de alto rendimento cobra de cada atleta desde a sua infância para que eles tenham a chance de conseguir viver da bola é extremamente alto. E às vezes a gente fala que esses moleques não têm cabeça, mas a verdade é que a gente não sabe metade das coisas pela qual eles passaram. E a experiência do Neneca é bem diferente da de outras crianças que também tiveram uma vida muito complicada no futebol. O Neneca passou mais tempo dentro das quadras e campos treinando e jogando futebol do que propriamente no seio da sua família. E não foi por falta de zelo, tá? Os pais do jogador fizeram de tudo para acompanhar o processo e até mesmo alugaram uma casa mais perto do Ninho do Urubu para acompanhar o jogador, mesmo que com as condições financeiras não sendo tão favoráveis para eles realizarem isso. O menino chamava muita atenção nas categorias de base e mesmo cometendo algumas falhas, que alguns faziam questão de dar manchetes a elas, as qualidades do Neneca eram muito diferentes, cara. Inclusive ele chegou ao profissional com grande expectativa. Todo mundo já sabia que, como ele foi vitorioso na base, tinha tudo para ter um futuro promissor no profissional. Em pouco tempo, o Neneca foi alçado a titular do Flamengo e, cara, ser titular tão jovem num time como o Flamengo, não tem como. É manchete pro lado positivo e pro lado negativo. Foi de desconhecido a capa de jornais e programas esportivos. Parecia que o preço que ele pagou durante a sua infância finalmente estava valendo a pena. Contrato renovado, valorização financeira, reconhecimento, tudo que ele sonhou a vida toda. Abriu mão de tanto para aquilo e agora estava diante dele. Só que o futebol, meus amigos, o futebol não tolera desaforo. E o Neneca percebeu isso tão rápido quanto pôde. O jogador começou a exceder fora de campo, festas em período de pandemia, notícias extra-campo com separações de noivados, problemas em compra de imóveis e todo tipo de coisa que afetam o desempenho do atleta em campo eram noticiados, alguns falsos, outros verdadeiros. Se tá na internet é verdade, já dizem alguns que não se importam muito em saber se os boatos procedem ou não. Em campo as falhas marcavam o goleiro muito mais do que os acertos, como é com qualquer jogador que atua no Flamengo. E sim, faltou foco do Hugo Souza dentro de campo, ele excedeu mesmo, fazia festinhas e tudo mais, o que tanta gente diz. Mas cara, quem é que preparou o Neneca pra isso? Quem é que preparou o jogador pra ter um mental forte pra perder o pai tão cedo? Talvez os excessos do Hugo fossem justificados pelo jogador achar que ele merecia tudo que ele estava vivendo. O jogador pagou o preço por chegar onde ele chegou. Mas quem é que se prestou a chegar pro Hugo e avisar que o preço para um jogador de futebol se paga todos os dias? O Hugo viu a sua situação mudar de uma forma inexplicável. De promessa e melhor goleiro do Brasil para alguns que se empolgaram com ele, ele se tornou o quarto goleiro do Flamengo sem chances em campo e com muita gente empurrando ele para fora do Flamengo, tentando negociá-lo de qualquer forma, só que sem sucesso. Vezes porque o Hugo não topava a proposta, vezes porque outras a diretoria não achava que eram vantajosas. A insatisfação com o banco gerou ainda mais ruído, ainda mais quando o Flamengo em mau momento foi derrotado pelo Del Valle e o Hugo nas redes sociais curtiu um post do Neto que satirizava a situação. O Hugo tentou se explicar dizendo que não havia sido essa a intenção, mas a torcida não comprou muito bem a justificativa dele curtir um post que tirava sarro da eliminação do Flamengo. E tudo o que aconteceu com o Hugo foi meteórico. Seleção, titularidade, herói, vilão, milagres e falhas bizarras em campo, além das polêmicas que ele tinha, excesso em festas, casos de racismo na Libertadores e tudo que cerca uma passagem dele pelo Flamengo, fazia o garoto parecer um veterano na bola. Mas a verdade é que nessa época ele só tinha 24 anos. Hoje o Hugo tá com 25 anos jogando no futebol português e para muitos ele já tá acabado, alguns nem sequer se lembram dele. Depois de 15 anos brigando para conseguir um espaço no Flamengo, o Hugo percebeu que precisava de novos ares. O Vissel Kobe do Japão tentou levar o jogador, mas ele recusou a proposta. O Hugo acabou aceitando e jogar no modesto Chaves de Portugal. Muita gente acha que o Hugo já está acabado para a bola, que ele passaria um tempo nesse pequeno clube de Portugal e depois rodaria por divisões menores, clubes insignificantes em mercados alternativos. Mas o Hugo deu a volta por cima e calou a boca de todos esses. Se liga só. O Hugo aos poucos foi se tornando um destaque no Chaves, que podemos ser sinceros, é um dos piores clubes do campeonato português. Até por isso, o destaque do goleiro. Mesmo sendo vazado em quase todos os jogos, o Hugo mantém o status de destaque do time e é um dos heróis nos jogos do Chaves quando o time não sai derrotado. No jogo contra o Braga, o empate em 1 a 1, ele foi tão absurdo que ele fez 7 defesas milagrosas, sendo 6 finalizações realizadas de dentro da área, meu amigo.
Pra você ter uma ideia do que eu tô falando, a torcida do Sporting de Portugal fez uma campanha nas redes sociais pro clube contratar o Hugo, porque ele realmente tá fechando o gol, cara. Os gols que ele toma é porque realmente não tem como evitar, o time é muito ruim. Hugo hoje é destaque na liga, tá emprestado pelo Flamengo e deve voltar ao clube no meio do ano, caso ele não seja contratado por nenhum outro clube, o que é muito difícil, visto a temporada que ele tá fazendo em Portugal. Tá mais maduro, mais experiente e com a confiança recuperada, e ele pode sim ainda ser um grande goleiro de um time de expressão que briga por títulos e hoje mais maduro, suportar essa pressão. No início do ano, o jogador foi alvo do Vitória da Bahia, que queria ele como titular nessa temporada, mas o Hugo preferiu seguir no Chaves. E eu te pergunto, no meio do ano, ele voltando pro Flamengo, merece uma chance entre os titulares da equipe? Merece ser testado novamente ou não? O melhor pra ele é encontrar um novo clube, talvez mesmo lá no futebol europeu, onde ele tá se dando bem? Ou você aceitaria ele no seu time? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E cara, e esse jogador aqui do Flamengo, hein? Clica aqui pra eu te contar melhor o que aconteceu.